da nossa adoração, amém? E agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor ele tem para falar conosco, amém? E sem muitas demoras, né, que hoje é noite de Santa Ceia e nós temos muitas coisas, né, a fazer nessa noite ainda, então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, primeiramente no livro de Isaías, amém? Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, e nós vamos estar lendo apenas nesse capítulo aqui de Isaías, o versículo de número 1, amém? Todos acharam, amados? Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Agora, avança um pouquinho aí lá para Jeremias, capítulo de número 31, amados. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Só você adiantar um pouquinho aí na sua Bíblia, que é logo depois. Jeremias capítulo 31, amém? Diz assim, amados, a palavra do Senhor para nós. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aí no seu colo. E eu quero, logo de início, amados, dar um tema dessa mensagem para você. Coloca aqui, ó. Pode colocar aqui. Ou aí, sei lá, tem um negocinho ali, ó, se quiser pegar ali para não. Amados, eu quero ministrar esse tema para você, porque no dia de hoje, nessa tarde, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração essa palavra, inspirou meu coração dentro desses dois textos, e foi algo assim muito tremendo, que o Senhor, Ele trazia ao meu espírito, e Ele me dava, esse tema, e o tema é a benignidade e a graça resgatadora de Deus. Então, grava aí no seu coração, vou falar 2 vezes aqui para o irmão Silvio gravar ali, para ele não esquecer, senão depois ele vai lá no WhatsApp. Irmã, cadê o tema da mensagem? Amém? Então tá aí, irmão. A benignidade e a graça resgatadora de Deus. Que tema maravilhoso, né, amados? Esse deveria, na verdade, ser o nosso tema todos os dias, porque todos os dias o Senhor e a sua palavra nos faz lembrar da sua graça e da sua benignidade, e é exatamente por ela que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero louvar a Deus mais uma vez, amados. Eu sempre dou graças a Ele, porque, mais uma vez, eu não sei se vocês perceberam, se vocês estão ligados com o Senhor, mas desde o início desse culto, quando o Maurício abria esse culto, ele falou muito sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já estava usando a boca dele para falar ao teu coração, para confirmar aquilo que Ele quer falar para nós nessa noite. Ele falou isso aqui, que independente daquilo que nós fazemos para Deus ou daquilo que nós deixamos de fazer, independente, amados, das nossas condutas, daquilo que somos, o Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor, Ele nos chamou, e Ele falou muito claro aqui que a chamada do Senhor para as nossas vidas,
A chamada dele não pode ser anulada pelo aquilo que a gente é ou por aquilo que a gente fez, porque a chamada do Senhor na nossa vida, ela não está atrelada àquilo que nós fazemos ou aquilo que nós deixamos de fazer, mas ela está atrelada à palavra de Deus, que não se pode mudar. E a palavra de Deus, ela diz algo a nosso respeito. E nessa noite, a palavra do Senhor, ela está dizendo, nós lemos lá em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi, tu és meu. É isso que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. E uma vez que ele disse, amado, está dito. Ah, mas Cíntia, você não sabe o que eu fiz hoje. Você não sabe o que eu arrumei hoje. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: ei, filho meu, ei, filha minha, lembra que eu te chamei. E eu vou te dizer mais uma coisa interessante que eu aprendi hoje. Quando eu estava estudando sobre esse texto, eu fiquei ali estudando, porque é algo muito maravilhoso você estudar sobre a graça, sobre a benignidade do Senhor. E aí você vai mergulhando naquilo ali e você não quer mais parar. E eu estava estudando sobre essa benignidade, sobre cada palavra que o Senhor libera a nosso respeito, o sentido dela. Porque às vezes, amado, a gente escuta uma palavra como essa, como a vida inteira eu ouvi e preguei até mesmo. Mas a gente não entende o que está por trás do teor daquela palavra. O significado real daquilo que o Senhor está dizendo. Eu quero ministrar e compartilhar isso com você, porque foi muito forte no meu coração. Quando o Senhor ele diz assim: chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Eu vou repetir para você, preste atenção aí. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor ele podia dizer apenas assim: eu te chamei. Acabou. Ele não poderia dizer, porque ele já sabe o teu nome, nós sabemos o nosso nome. Ele não precisava dizer assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas eu fui estudar o sentido dessa palavra, dessa frasezinha tão pequenininha. E a história vai dizer, amados, o estudo vai dizer que quando o Senhor, todas as vezes que o Senhor se dirigia ao seu povo, a Israel, e ele dizia para eles: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aquilo ali estava querendo declarar, o que essa frase declara para o seu povo, é que Deus estava querendo dizer para eles, que ele estava não só chamando aquele povo, mas quando ele diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu, ele estava dizendo assim: eu chamei-te para a minha particularidade, como minha propriedade exclusiva. E isso, amados, é lindo demais, porque nessa noite talvez você esteja aqui, achando assim: beleza, o Senhor me chamou, apenas o Senhor me chamou. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa frase tem um teor muito maior, tem um peso muito maior. Ele está dizendo para você: filha minha, filho meu, eu não só te chamei, mas eu te chamei e te fiz propriedade. Eu te separei para ser completamente meu. Tu és a minha prioridade. O Senhor está dizendo para o povo de Israel: povo de Israel, filhos meus, eu não só chamei vocês, mas eu estou fazendo vocês lembrar que vocês são minha propriedade, vocês são exclusividade minha, vocês são a minha prioridade. Por isso eu cuido, por isso eu saro, por isso eu liberto, por isso eu luto por vocês e vou atraí-los novamente quantas vezes for preciso. Por isso eu vou atrás, por isso meu amor te persegue, por isso meu amor te atrai, mesmo quando você está longe de mim, mesmo quando você não quer nada com ele, mas o amor dele vai atrás de você. Nós cantávamos uma canção aqui, tem um tempo que a gente não canta, mas eu amo aquela canção, só por esse fato. Toda a letra dela é muito bonita, mas tem uma parte dessa canção que acaba com o meu coração, que ela diz exatamente assim: teu amor é como de um pai, de um irmão. Aí ele diz assim: como as garras de um leão. Que fala exatamente isso, como a garra de um leão, que me persegue e me abraças. E agora eu já não lembro o resto, mas ela fala exatamente isso, que me persegue e me abraça, de forma que eu não consigo escapar. Amados, você tem noção do que é isso? Esse é o amor de Deus por nós. Essa é a benignidade de Deus. Essa é a graça. Se você tiver que resumir graça, se você não lembrar o que é graça, lembra disso. Graça é o amor de Deus, como a garra de um leão, que me persegue e me atrai, mesmo quando eu fujo incessantemente dele. É isso, graça é isso.
É quando Ele me persegue, me busca, mesmo quando eu não o busco. E isso parece meio contraditório, não parece? Isso parece estranho. Porque a gente aprendeu a vida inteira que a gente tem que fazer o quê? Buscar ao Senhor. A própria palavra do Senhor diz isso. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Isso é verdade. Quando a gente buscar, a gente vai encontrá-lo. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai ter dele. Mas, amados, esses dois textos, só precisaria desses dois textos. Eu não precisaria de mais texto nenhum, mas além desses dois textos, a Bíblia está cheia e repleta de textos que me provam piamente que mesmo quando eu não o busco, mesmo quando eu estou em um estado de frieza, mesmo quando eu estou em um estado de pecaminosidade terrível, mesmo quando eu estou em um estado de indiferença para com Ele, de apatia para com Ele, ainda assim o seu amor me persegue, ainda assim Ele me atrai, ainda assim Ele luta por mim, ainda assim Ele continua buscando pela minha vida e pelo meu coração. A vida toda foi assim com Israel, amados. A vida toda Israel ia, começava muito bem, daqui a pouco Israel desanimava, daqui a pouco Israel pecava, prevaricava contra o Senhor. Daqui a pouco Israel levantava altares de adoração a outros deuses, amados. Se voltava contra o Senhor e adorava outros deuses, colocava outros altares no lugar do altar que era exclusivo do Senhor. E o que o Senhor fazia com Israel? Fulminava Israel. E vamos abrir um parênteses aqui, que a gente está ainda na época da lei. É isso que me intriga. Eu amo a palavra de Deus, amados, porque mesmo lá, no Antigo Testamento, mesmo ainda em o tempo da lei, o Senhor já manifestava a sua graça. Você consegue entender isso? Ainda mesmo antes de Jesus ter vindo, ainda mesmo antes de Jesus ter derramado seu sangue naquela cruz, mas eu creio que mesmo lá na lei, o Senhor já estava manifestando o seu propósito maior e aquilo que Ele havia de fazer pelo seu povo, que era manifestar a sua graça. Ela ainda só não tinha se materializado em Cristo Jesus, mas já era projeto e plano de Deus, porque senão Deus já tinha fulminado o povo de Israel há muito tempo. Porque senão não haveria descendência. Porque senão nós não estaríamos aqui. Mas a palavra de Deus vai dizer o tempo todo que Israel prevaricava contra Deus, Israel esquecia do seu Deus, Israel adorava outros deuses, se contaminava, se prostituía, levantava altares de adoração, mas o Senhor sempre ia lá e dava o seu jeito, movia lá os seus pauzinhos, manifestava a sua glória, trazia estratégias de forma que o povo fosse tratado e fosse o quê? Restaurado ao seu propósito original. Ainda que através de muitas das vezes de castigos, ainda que muitas das vezes Deus tinha que levantar opressores, ainda que muitas das vezes Deus permitia o deserto, Deus colocava no deserto, mas tudo aquilo ali era o manifestar, era a forma de Deus trabalhar para trazer de volta o seu povo. Porque o Senhor os amava e porque, acima de tudo, havia uma palavra estabelecida sobre o povo de Israel. Havia uma promessa, a qual o Senhor, Ele não poderia voltar atrás, porque o Senhor, Ele não pode voltar atrás em suas promessas. Aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, os propósitos de Deus, eles não podem ser mudados, independente daquilo que a gente faça. Independente se eu mudei, mas o meu Senhor, Ele não muda. Eu mudei, a minha vida já não é mais a mesma, mas os propósitos de Deus são imutáveis. Os propósitos dele continuam fluindo do mesmo jeito. Os planos de Deus continuam estabelecidos sem ter mudado uma vírgula. E por isso a primeira coisa que eu quero falar com você, que o Espírito Santo de Deus trazia ao meu coração dentro dessa palavra, e eu quero compartilhar com você, a primeira coisa que o Senhor nos ensina dentro desse texto é, guarda isso no seu coração, a ausência de resposta não modifica os planos de Deus sobre o seu povo. Eu vou repetir para você, a ausência de resposta não modifica os planos de Deus sobre o seu povo. Cíntia, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Acabei de falar aqui agora
Israel, a gente leu no capítulo Isaías 43 e Jeremias 31, a gente vai ler, a gente não leu ainda, né? A gente vai ler daqui a pouquinho, não li ainda não, né? Eu já tô indo embora aqui, eu ia ler aqui o Jeremias 31, mas a gente vai ler. Eu li? Gente, eu nem lembro que eu li mesmo? Beleza, então. Isaías 43 e Jeremias 31. A gente leu isso aqui. A gente vai ver exatamente o Senhor fazendo isso. Vamos entender o contexto. Isaías 43, versículo 1, está falando dos resgates do povo da onde? Esse contexto aqui era o resgate do povo do Egito. O povo estava sendo escravizado lá dentro do Egito, na mão de Faraó. Todos sabem disso. Esse era o contexto, essa era a realidade. Por quê? Mais uma vez, porque o povo se voltava contra Deus, porque o povo não obedecia, porque o povo se rebelava, porque o povo prevaricava. Aí olha a forma de Deus atrair esse povo. Vai para dentro do Egito, vai sofrer na mão de Faraó. Só que Deus ainda tem uma promessa. A palavra de Deus ainda está de pé. Eles estão lá dentro do Egito. Olha como que a vida, olha como a vida do povo de Israel muda, gente. Um povo que outrora andava diante do Senhor livre, adorando, vivendo as promessas do Senhor, agora vai para dentro do Egito, viver lá no exílio, viver debaixo de cativeiro, viver debaixo do braço de Faraó, da mão dura de Faraó, que nós sabemos como era, sem esperança, sem perspectiva, sendo escravizado, sofrendo. Mas a palavra do Senhor diz que os desígnios e os planos de Deus para com eles permaneciam intactos. Deus estava castigando o seu povo. Deus estava tratando o seu povo através da mão de Faraó. Estava. Porém, todas as vezes que Deus traz uma palavra, escute isso, todas as vezes que o Senhor se levanta com uma palavra de correção, com uma palavra dura para a tua vida, com uma palavra de repente de castigo, de exortação, de tratamento, juntamente com essa palavra sempre há de existir uma palavra de esperança para a sua vida, porque Deus nunca chegará para nós, Deus nunca nos dará uma palavra de condenação, ou uma palavra de correção, de tratamento, uma palavra dura, sem que Ele também não tenha atrelado a essa palavra, uma palavra assim no final. Porém, eu os resgatarei, porém, eu os amei, porém, eu os escolhi, porém, eu tenho ainda um plano, porém, eu ainda quero fazer, porém, eu ainda vou conduzir vocês ao projeto inicial. Eu vou fazer a ferida, mas eu mesmo vou ligar, porque esse é o nosso Deus. Então, todas as vezes que o Senhor estiver te ferindo, amados, lembre-se disso, aguenta firme e saiba que Deus não fere ninguém. Deus não abre ferida em ninguém, sem que antes Ele já tenha preparado, pronto nas mãos dEle, o remédio para finalizar e curar essa ferida. Ele não abre ferida sem antes que Ele tenha a atadura para ligar. Eu não ia falar isso, mas já abre um parênteses aqui então para essa palavra sobre a tua vida. Se existem pessoas aqui nessa noite que se encontram com uma ferida aberta, que uma ferida foi aberta dentro da tua alma nessa noite, uma ferida foi aberta no teu coração, eu quero dizer para você, Deus está abrindo essa ferida, mas fique tranquilo, porque Ele já tem o remédio, Ele já tem a atadura, Ele já tem a ligadura para fechar essa ferida outra vez, para sarar. E quando Ele sarar, quando Ele fechar, vai parecer que nunca existiu, porque nosso Deus é Deus de renovo, e o que Ele faz completo, Ele sara completamente. Então, se tem ferida aberta na vida do crente, tem atadura de Deus para ligar essa ferida. Se tem ferida aberta, sangrando, tem remédio, tem bálsamo de Gileade também vindo aí. No final de tudo, há remédio para a sua dor. Por isso que o problema não é ser ferido na mão de Deus, o problema é ser ferido lá fora. O problema não é ser ferido por Deus, o problema é ser ferido nas garras do diabo. Por quem você está sendo ferido nessa noite? Por quem as tuas feridas estão sendo feitas? Eu estou sendo ferida, Cíntia, mas eu estou sendo ferida pelo mundo. Eu estou sendo ferida por Satanás. Eu estou sendo ferida porque eu estou longe da presença. Eu estou sendo ferido, espancado, esbofeteado, porque eu estou longe dos caminhos. Eu não estou debaixo da cobertura do Senhor. Então, sinto muito te dizer,
para essas feridas não tem remédio. Mas se nessa noite você está debaixo das asas do Altíssimo, se você está debaixo da graça e da benignidade do Senhor, se você está em sua presença, você tem remédio para as suas feridas, a cura para as tuas dores, a cura para os teus medos, a cura para as tuas frustrações, assim como houve para o povo de Israel. Mas anda debaixo da cobertura do Altíssimo, querido. Anda debaixo da sombra do Onipotente. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as coisas estejam apertando, mas não saia debaixo das garras do Senhor. Mas não desista. Eu não estou aguentando mais, não dá mais para mim, eu não consigo. Vem se arrastando, continua se arrastando, mas não desiste da presença, não desiste de estar debaixo da sombra do Onipotente, porque a sombra do Onipotente descansará. E Ele vai te levar para onde? Levar-te-á em verdes pastos para você caminhar. E você estará seguro, mas ai daquele, amados, que sai debaixo da sombra do Onipotente. Ai de quem sai debaixo da mão do Onipotente e cai nas garras de Satanás, nas garras desse mundo. Dura coisa é. Mas nessa noite, há uma palavra de esperança para você. Retorna nessa noite. Retorna para debaixo dessa cobertura. Retorna para debaixo das asas do Altíssimo, porque Ele vai ligar essa ferida. Ele vai cicatrizar, Ele vai curar, Ele vai restaurar você. Então, a palavra está dizendo, a ausência de resposta não modifica os planos de Deus. Israel não tinha resposta naqueles momentos para Deus, entenda isso. O quanto isso é profundo. Israel não dava respostas a Deus. Israel não conseguia satisfazer as expectativas do Senhor. É como alguém que pergunta e não encontra respostas. É bom a gente falar, não é horrível quando a gente fala com alguém. Quando a gente está conversando com um amigo, e a gente está ali falando, e a gente está investindo naquela conversa, e a gente está ali empolgado naquele bate-papo, mas o seu amigo fica, e não há resposta, não há um compartilhar. Não há uma troca naquela conversa. E o que acontece? Nós ficamos tristes, desanimados. Isso nos chateia. Isso entristece o nosso coração. Isso é extremamente desanimador. E Deus, Ele está assim com Israel. Ele está investindo em Israel. Ele está falando com Israel. Ele está tratando Israel. Ele está depositando coisas sobre Israel. Mas Israel não dá respostas a Deus. Israel não tem nada para oferecer ao Senhor nesse momento. Mas os planos de Deus permanecem seguindo. Os planos de Deus permanecem fluindo sobre a vida do povo de Israel, amados. O que o Senhor prometeu, a aliança que o Senhor estabeleceu com ele, o Senhor vai cumprir. As promessas que o Senhor havia liberado sobre o povo de Israel, o Senhor vai cumprir cada uma delas. Passe o tempo que passar. Aconteça o que acontecer, enfrente o que tem que ser enfrentado, sofra o que tem que sofrer, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Porque os planos de Deus não podem ser mudados. Então eu quero falar isso para você nessa noite. Independente da ausência de resposta que haja hoje na tua vida, talvez você esteja olhando assim como esse povo de Israel, e você esteja dizendo assim: Senhor, eu não consigo te dar uma resposta por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não consigo corresponder-te nesse momento da minha vida, está difícil. Não há uma correspondência, não há uma resposta. Eu não consigo te dar nada, eu não consigo ter forças para retribuir nada a ti. Eu não consigo te entregar nada, Senhor. Talvez você esteja dizendo assim, pelo contrário, eu só consigo te trazer decepções. Eu só consigo te trazer tristeza em teu coração. Eu só consigo te aborrecer nesse tempo. Existem pessoas aqui para as quais eu estou falando que estão se sentindo assim nessa noite. Sentindo-se como lixo na presença de Deus. Sentindo-se sem as promessas, que perdeu o direito da promessa. Que perdeu o direito da aliança com o Senhor, porque não tem conseguido viver uma vida, de repente, como você gostaria de viver, e como a palavra do Senhor nos ordena a viver, como Ele espera de você. E talvez você se encontre frustrado nessa noite com você mesmo, com a sua vida com Deus,
com a sua vida de oração, com a sua vida de comunhão com a palavra, com a sua vida na obra do Senhor. Talvez você se encontre desmotivado aqui nessa noite, pensando em desistir, dizendo: Senhor, Tu investiu tanto em mim, Tu fizeste tanto por mim, Pai, mas olha como eu me encontro hoje, olha o meu estado de pecaminosidade, de longitude da Tua presença, de frieza, de indiferença. Mas eu tenho uma palavra animadora para a tua vida hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, independente desse estado que você encontra, dessa falta, dessa ausência de resposta. O Senhor está dizendo para você: eu não dependo da resposta que você me dá. Eu não dependo de você surpreender-me, porque eu é quem te surpreendo. Eu não dependo das tuas respostas para fazer na tua vida o que eu tenho que fazer. Eu não dependo das tuas respostas para cumprir os meus planos. Ah, querido, vamos ver a vida dos homens de Deus na palavra do Senhor. Deus chama o próprio Jeremias. Jeremias: não, Senhor, não sei, não posso. Sou como uma criança, não sei falar. Olha a resposta de Jeremias. Mas o Senhor diz assim: eu te chamei. Eu sou contigo, não temas, Jeremias, vai, porque eu tenho um plano na tua vida, sou eu que vou fazer, Jeremias. Eu vou te ensinar como falar, eu vou colocar as palavras na tua boca. Isaías, se eu não me engano, falou: ai de mim, né? Sou homem de lábios impuros, não foi isso? Isaías falou, esses dois homens que a gente está lendo aqui. Ai de mim, Senhor, sou homem de lábios impuros, o Senhor, mas eu toco na tua boca, purifico com as minhas brasas e coloco as palavras na tua boca para tu falar. Então as nossas respostas para Deus são sempre não. Não sejamos hipócritas. Porque talvez alguém vai falar assim: não, eu sempre digo sim para Deus. Mentira. A gente sempre diz não. O Senhor nos chama todos os dias e as nossas primeiras respostas é não, não posso, não tenho tempo, não quero, nesse momento da minha vida não dá. Quer ver uma coisa? A gente está sempre assim. E eu falo isso por mim. Quantas vezes, mas de um tempo para cá, amados, eu tenho pela fé dito ao Senhor que eu não aceito mais isso na minha vida. Pela fé. Porque eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu tenho colocado a fé na frente. Porque havia um tempo na minha vida que a todo tempo eu estava assim: mas nesse momento eu não posso. Nesse momento tá ruim. Nesse momento tá bravo. Nesse momento eu tô sensível. Nesse momento eu tô abalada com isso aqui. Mas nesse momento aconteceu essa situação aqui que me desestabilizou. Mas nesse momento eu tô ferida, eu tô frustrada. Mas nesse momento eu tô muito aborrecida. E eu não posso pregar, eu não posso fazer a tua obra, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas houve um tempo que a luz de Deus brilhou na minha mente e eu falei assim: chega, eu não posso mais viver assim, independente das minhas fraquezas, independente dos meus sofrimentos, independente dos danos que a minha vida tem sofrido, eu preciso seguir, porque aquele que me chamou é que me capacita. Porque aquele que me chamou, Ele é perdoador. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele conhece o nosso coração. E Ele é aquele que nos toma pelas nossas mãos, que conhece as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E é no meio dessas imperfeições e dessas fraquezas que Ele aperfeiçoa o seu poder em nós. E aí um belo dia eu falei: chega. Quando eu me senti tentada de novo de dizer não ao chamado do Senhor, não aquilo que Ele queria que eu fizesse, eu falei: chega. Eu vou, nem que seja arrastado, eu vou sangrando, eu vou faltando um pedaço, eu vou sem condição nenhuma, mas eu vou continuar. Eu vou continuar falando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar seguindo o que o Senhor está me mandando fazer. Até que se o Senhor falar para, eu paro. Se sair da tua boca a palavra para, eu paro. Mas eu não sei como eu vou continuar. Mas eu vou. E acabou esse negócio de que nesse momento não dá. Nesse momento não pode. Nesse momento me encontro assim. Nesse momento minha casa está assado. Nesse momento minha família está assim. Nesse momento o clima não está bom. Nesse momento o tempo está difícil. Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Independente do tempo difícil que você se encontra nessa noite. Independente de como se encontra a tua casa nesse momento. Independente de como se encontram os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo. Independente de como se encontra até mesmo o teu coração. A palavra do Senhor para a tua vida é: siga em frente.
cumpre o teu propósito, cumpre o teu chamado, porque Ele te chamou, te escolheu, te remiu e te fez dele. Ele disse para você hoje, você é minha propriedade particular, você é minha prioridade, amados. Então, se você não tem resposta para Deus hoje, o meu conselho para você diante dessa palavra é simplesmente se entrega. Não procura mais resposta. Porque, gente, parece uma coisa de louco, muito de louco, porque a vida inteira eu achei que tinha que ser assim. Pela minha força, pelo meu... Não, eu preciso dar motivos a Deus. Não, eu preciso agradar o meu Deus. Não que a gente não tenha que agradar. Não, mas eu preciso agradá-lo para que Ele se agrade de mim, para que Ele me use, para que Ele faça, para que eu tenha condição de fazer. A vida inteira foi assim. E isso era muito difícil de sair da minha cabeça. Não, eu preciso dar uma resposta o tempo todo, mas a gente não consegue. Porque nós somos seres humanos, limitados, falhos. Mas quando eu entendi, o Espírito Santo falar comigo, quem vive a vida inteira em busca de respostas para dar para Deus, não desfruta do cuidado, da provisão. Ah, amados, não desfruta daquilo que Deus pode prover. Não desfruta do cuidado e provisão de Deus na sua vida. Não desfruta da dependência. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo dependência, dependência, amados. Eu estou falando a pessoas aqui nessa noite que estão cansadas de depender da sua força. Eu estou falando a pessoas aqui nessa noite, a homens e mulheres de Deus, que estão cansados de tentar viver na dependência do seu braço. Eu estou cansado de tentar conseguir orar. Eu estou cansada de tentar lutar com as minhas próprias forças para ler a palavra. Eu não consigo, Cíntia. Eu não consigo, o prazer não vem, o ânimo não vem. Me dizem o tempo todo que eu tenho que orar e não existe nada pior do que a gente viver a vida assim. O tempo todo alguém falando que você tem que fazer, quando não há prazer no teu coração de fazer, quando você vai fazer, porque estão dizendo que você tem que fazer. Não flui, não frutifica. Mas quando eu entendo, Deus, eu não quero fazer. Senhor, seja sincero, não há desejo em mim, não existe nenhum desejo em mim de ler a tua palavra. A minha carne não deseja, mas eu entrego a ti o meu espírito, porque não é na minha força. Conduz-me, Espírito Santo, planta o desejo aqui dentro, atrai-me, Espírito Santo. É assim que é a vida com Deus. A gente acorda e o desejo de orar não vem. Você é espírito, mas tu também é carne ainda, amados. O desejo de orar não vem, e talvez existam pessoas aqui dentro que estão vivendo esse conflito, que entram aqui dia e noite, e escutam que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia, e dentro de você há uma extrema condenação, uma frustração, porque você não consegue estabelecer uma vida de comunhão com o teu Senhor, porque você não consegue estabelecer uma vida de oração e de intimidade. Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê nessa noite, porque você está esperando respostas que venham de você. Porque você está querendo buscar na tua força. Você está querendo fazer porque te mandaram fazer, porque te disseram que tem que fazer. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você fechar a porta do teu quarto e dizer para ele, Senhor, nessa manhã, eu acordei sem um pingo de vontade de falar contigo. Não há desejo de falar. Eu não tenho prazer em conversar contigo. Mas é Espírito Santo de Deus que gera todas as coisas. Gera no meu coração, inspira o meu coração, gera esse amor, gera essa paixão, gera essa fome, gera essa inclinação, lapida o meu ser, atrai-me para ti, me ensina. Me ensina. Porque, amados, como aquele louvor que a gente canta, até o desejo de te adorar vem de ti. Até o desejo, Você acha que quando você olha para a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, de muita oração, de muita graça, que tem paixão pela oração, nossa, aquela pessoa ali é uma pessoa embrasada na oração, como eu queria ser assim. Nossa, aquela pessoa tem uma paixão pelas Escrituras, como ela come as Escrituras dia e noite, como ela tem prazer em mim. O Wander fala isso aqui, eu até lembrei dele agora. O Wander é uma pessoa que ele fala isso, você vê isso nitidamente na vida dele. Você vê isso manifestado no rosto daquele rapaz.
o prazer que ele tem de estudar a palavra. Eu acho que não se passa um dia sem que ele não esmiúce uma palavra, um livro, alguma coisa desse tipo. Isso faz parte dele. Aí você olha para uma pessoa assim, e talvez você diga assim: Senhor, porque eu não consigo, mas deixa eu te dizer, pode ter certeza que o desejo, o amor, o fogo que existe no coração dele, que existe no coração daquela pessoa que ama uma vida de oração, não foi gerado por ela mesma, não nasceu do seu próprio coração, do seu próprio desejo. Mas eu tenho absoluta certeza que foi uma escolha soberana de Deus, que foi o Senhor quem plantou aquela chama, aquele fogo no coração. Jeremias falou isso. Ele disse isso porque quando eu não quero mais pregar, quando eu estou extremamente decepcionado, eu não tenho vontade, eu não quero mais falar, não sinto mais prazer de falar da tua palavra, estou decepcionado. Aí ele vai dizer assim: mas é um fogo que queima aqui dentro, há um fogo que não me deixa parar. Quando eu percebo, eu já estou pregando, eu já estou falando. Amados, de onde vem esse fogo? É o fogo do Espírito na nossa vida. E é por isso que nessa noite eu vim aqui para te dizer: começa a buscar mais o fogo do Espírito, a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, mais do que buscar respostas para dar a Deus. Saia daqui nessa noite mudando a tua trajetória. Não sai daqui hoje buscando dar resposta a Deus, buscando fazer algo para conquistar a Deus, mas busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Busque que essa presença jorre abundantemente na sua vida. Porque quando essa presença do Espírito Santo, ela começar a jorrar abundantemente na sua vida, as coisas começarão a fluir sem que você faça força. A oração vai fluir, a súplica, o clamor. Lembrei de outra palavra agora. Olha só a prova disso. A palavra do Senhor, eu não lembro agora exatamente o texto, se é aqui em Isaías, Jeremias, acho que um desses textos, que ele vai dizer assim, que o Senhor, amados, o Senhor colocou na boca do povo, ele derramou sobre o seu povo espírito de súplica e clamor. Olha o que a palavra está dizendo: derramei espírito de súplica e clamor. Olha a prova aí dentro da palavra de Deus. Eis aí a prova, ele derrama. Então, todas as vezes que você pensar: Senhor, eu não consigo, diga: Senhor, derrama o espírito de súplica e de clamor dentro do meu coração. Derrama o espírito de amor pela tua palavra. Derrama um espírito voluntário em mim para clamar, para ler a tua palavra, para aprender de ti, para te buscar, Senhor, para fazer a tua vontade. Derrama o teu espírito abundante sobre mim, o espírito que tira o prazer pelo pecado, que eu não consigo perder o prazer. Eu estou falando a pessoas aqui que estão cansadas de lutar contra o pecado, que estão cansados de lutar contra a sua carnalidade, e é claro que você está e vai ficar cansado. Porque quem luta contra o pecado por si mesmo nunca vai vencer. Mas quem chama o Espírito Santo amigo, intercessor, amigo íntimo para lutar por você, esse vence. Quando a gente diz assim: Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, guerreia por mim. Espírito Santo de Deus, tira o prazer pelas coisas do mundo. Espírito Santo de Deus, tira o prazer por esse pecado que eu não consigo vencer. É o Espírito Santo que vai te ajudar. E esse Espírito está liberado sobre mim e sobre você. Esse Espírito tem poder para transformar, amados. Nós precisamos dar mais lugar, vazão ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos extinguido o Espírito Santo da igreja. Por isso não vemos mais os manifestar de Deus. Temos extinguido o Espírito Santo de dentro da nossa casa, por isso não vemos mais as transformações. Por isso a luta é tão árdua, por isso que você faz uma força terrível para colocar aquela casa no lugar e você não consegue. Por isso que você está fazendo uma força terrível para transformar a tua família, para jogar por terra aquelas forças opressoras dentro do teu lar e você não consegue. É por isso que o Satanás vence lá, é por isso que as forças malignas vencem lá. Porque está faltando você dar lugar ao Espírito Santo, chamar por Ele dentro da tua casa e deixar Ele reinar dentro do teu lar. Está faltando você ser guiada, inspirada pelo Espírito Santo. Está faltando você
ser embriagada por Ele e erguer a sua mão, e não mais na sua força, mas quando você fechar os seus olhos, estender a sua mão, deixar o Espírito de Deus, como nós cantamos aqui, Espírito de Deus, flua sobre nós. Muda essa atmosfera, muda esse ambiente a qual eu não posso mudar. Eu estou falando para pessoas aqui que estão cansados de olhar para certos ambientes e não ver mudança. De olhar para dentro do teu casamento e não ver mudança. De olhar para os teus filhos e não ver mudança. De olhar para a tua vida espiritual e estar sempre essa mesma derrota e fracasso. Eu quero te dizer, é hora de você chamar o amigo Espírito Santo, cara. É hora de você chamar o amigo Espírito Santo de Deus, mulher, para te auxiliar nessa luta. Dá vazão para Ele na tua vida, seja embriagada por Ele, seja cheia desse Espírito. Espírito de ousadia, de intrepidez, de vida, que liberta. Mas eu quero, acima de tudo, afirmar isso para você nessa noite. Mais uma vez, guarda isso no teu coração. A ausência das tuas respostas não anulam os planos de Deus na sua vida. Guarda isso no seu coração. Eu estou falando a pessoas aqui, amados, frustradas nessa noite. Eu estou falando a pessoas aqui que estão desacreditadas do seu chamado. Eu estou falando a pessoas aqui que às vezes se sentem tentadas em largar ministérios, em largar chamada, em entregar as coisas porque acham que não são dignas, porque acham que a vida que está vivendo nesse momento você não é digno de viver para Deus. Que nesse momento a tua vida não está legal para você exercer o que você exerce. Pessoas que estão achando que as promessas de Deus não vão se cumprir, que os projetos e os propósitos de Deus não vão se concretizar. Pessoas que estão pensando, estão dizendo que o que foram um dia em Deus nunca mais serão as mesmas. Cíntia, um dia eu voei em Deus, cara, tu não sabe aonde eu fui. E você está achando que você nunca mais vai voar em Deus. Pessoas que um dia fizeram coisas extremas na presença de Deus, amados. Pessoas que um dia estenderam mão e enfermos foram curados. Pessoas que um dia intercederam e viram famílias serem transformadas, viram as casas das pessoas serem mudadas. Pessoas que um dia, através da tua vida, você abriu a boca, a glória de Deus fluiu. O Espírito Santo de Deus se manifestou. Que um dia Deus usou a tua vida profundamente. Pessoas que um dia tiveram uma intimidade absurda com Deus. Pessoas que um dia conheceram intimamente o coração de Deus. Sabia tudo que o Pai queria, tudo que o Pai desejava, porque o coração estava assim com Deus. Ouvia a voz de Deus nitidamente, direcionando, vai para lá, vai para cá, faz isso agora, responde assim, não responde assim, filha, vai por aqui, usa essa ferramenta. Mas hoje, existem pessoas que estão sentindo falta dessa ausência de ouvir as direções de Deus, de sentir a presença de Deus. E eu falo isso para você, independente de tudo isso, ainda que você esteja vivendo dessa forma, os planos de Deus não mudaram sobre a tua vida. As promessas de Deus, elas continuam de pé, amado. Eu quero dizer isso, liberar isso para você profeticamente. O que Deus disse ao teu respeito está de pé. O que Deus determinou para você viver, você vai viver. A aliança de Deus com você não pode ser anulada. Você continua sendo filho. Você continua sendo herdeiro. Você continua sendo amado. Você continua sendo a propriedade particular de Deus. Você continua sendo estimado por Ele. Ele continua acreditando e investindo em você. E independente do quanto talvez você pecou, do quanto você esteja na lama do pecado, do quanto você se encontra frio, indiferente nessa noite, mas há um fogo do Espírito Santo querendo ser liberado sobre a tua vida hoje e avivar o teu coração. E a segunda coisa, e última, isso aqui também é muito tremendo. Escute, as ferramentas, segunda coisa, às vezes as ferramentas que Deus utilizará para trabalhar no resgate e restauração de nossas vidas nos parecerão inapropriadas, mas são estas que Deus usará para fazer cumprir em nós seus propósitos e nos trazer de volta. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu estava estudando essa palavra, agora aqui nesse capítulo aqui de Jeremias 31, a palavra de Deus, lembra que eu falei para você que Jeremias 31 é o resgate do cativeiro Babilônia. A gente falou aqui, o Isaías 43 era o resgate do Egito,
né? Que o povo estava lá no Egito e Deus resgatou. E Jeremias 31, amado, se trata do resgate do povo do cativeiro de Babilônia. Eles estavam lá na Babilônia, aprisionados outra vez, olha aí, mais uma vez o povo ali por causa da desobediência. Preste atenção nisso, por causa dos seus pecados, porque se afastaram de Deus. Foram parar onde? No cativeiro, agora babilônico, na mão de Nabucodonosor, sendo mais uma vez escravizado, sendo mais uma vez oprimido, sendo mais uma vez atormentado naquele lugar. Aí sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Se a gente voltar os textos anteriores, que eu não vou ler tudo agora para você, mas se você quiser, você pode ler em casa. A palavra de Deus vai dizer, amados, que Deus vai levantar um homem. Deus vai levantar um rei. Olha que coisa tremenda. Agora vai dar um nó na nossa cabeça. Olha como é o Deus que a gente serve. E isso aqui, amados, que eu vou dizer, é para você ter a prova na tua vida de que não há nada que seja impossível para Deus. Não há dificuldade para Deus. Não há pessoa difícil. Não há pessoa tão suja que Deus não possa dar jeito. Não há pessoa tão em pecado que Deus não possa salvar, remir, santificar. Não há pessoa tão perdida que Deus não possa encontrar e libertar. Não há casamento falido que Deus não possa restaurar. Não há família destruída que Deus não possa, Senhor, estabelecer. Não há, amados, pessoa, não há vida espiritual, destruída que seja, que Deus não possa restaurar nessa noite. E a prova disso é esse homem que Deus vai levantar para resgatar Israel. E sabe qual é o nome desse homem? Um rei chamado Ciro. Agora, olha a curiosidade. Amados, a história e a palavra vai dizer que Ciro, amados, ele não conhecia Deus. Vocês sabiam disso? Ciro era um rei, amados, que não conhecia Deus. Ciro era um rei, amados, ruim demais. Pensa num rei ruim. Um rei que subjugava nações de uma forma terrível. Um rei que oprimia a tantas nações, a tantos povos, que matava. Uma pessoa ruim, amados, de coração. Uma pessoa que aos nossos olhos jamais poderia, presta atenção nisso. Eu não sei se você está entendendo. Uma pessoa que jamais aos nossos olhos poderia ser levantada por Deus e ser usada para resgatar o seu povo, para trazer o seu povo de volta. Mas a palavra de Deus vai dizer que é exatamente Ciro que Deus vai levantar. E através de Ciro, Deus vai arrancar o seu povo de dentro do cativeiro da Babilônia. Ou seja, Ciro vai invadir aquele lugar. Ciro vai invadir Babilônia. Ciro, através do seu reino da Pérsia, ele vai invadir, vai tomar a Babilônia. Ele vai tomar aquelas cidades. E nesse momento em que Ciro toma aquela Babilônia e toma a cidade, logo depois ele vai se compadecer daquele povo que está lá. Olha que coincidência, né? Coincidência, amados. E ele vai decretar, ele vai fazer um decreto, ele vai liberar uma ordem para que aquele povo, os judeus que estavam lá exilados, pudessem voltar para suas terras. Olha a mão do Senhor aí agindo, amados. É Deus agindo. É Deus usando Ciro, um homem ruim, um homem cruel, um homem, amados, cheio de pecado, um homem idólatra, um homem que não conhecia a Deus. Ele não era crente, ele não era servo. Mas Deus está usando a mão de Ciro para chamar de volta o seu povo, para atrair novamente o seu povo. E aí ele vai liberar esse decreto e ele vai libertar aquele povo, vai sair de dentro do Egito e vai voltar para a sua morada. Vai voltar de volta para o seu Deus, vai ser liberto de toda aquela opressão, vai ser resgatado. E o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Ciro, aos nossos olhos, talvez era uma ferramenta inapropriada. Os caminhos que Deus utilizou ali, talvez aos nossos olhos, eram inapropriados. Senhor, não vai dar certo. Senhor, esse é o caminho que tu vai usar para me resgatar? São essas pessoas que o Senhor vai usar para me tratar? É essa pessoa que o Senhor vai usar para me salvar, para me trazer de volta, para me tirar do estado de pecaminosidade, para me resgatar, para me erguer, para me santificar de novo, para fazer o meu coração queimar outra vez, para me colocar de pé na tua presença outra vez? São essas pessoas
E eu quero dizer para você, cuidado, filho. Cuidado, irmãos, porque você não sabe os caminhos pelo qual o Senhor trabalha na vida de alguém, que Ele tem promessa, que Ele tem plano. Talvez você olhe para a vida de alguém e você diz assim, é impossível, não há mais jeito. Aí Deus começa a levantar uma situação. Aí Deus começa a levantar pessoas para tratar daquela outra pessoa, daquela pessoa que é escolhida dele, para fazer algo para aquela pessoa, e você vai sendo canal. Deus vai levantando pessoas para ser instrumento. E aí às vezes você olha e você diz assim, essa ferramenta não presta. Esse utensílio de Deus não presta. Essa forma que está se fazendo não é válida. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa para levantar alguém? Quantas vezes a gente fala isso? Olha como nós somos. Quantas vezes a gente abre a nossa boca para dizer assim, essa pessoa que eu vou sentar e ouvir? Essa pessoa que vai pregar para mim? Essa pessoa que vai louvar para mim? Essa pessoa que vai cantar hoje? Ah, mas é essa pessoa que vai fazer isso ou aquilo? Não, não pode. E aí eu falo para você, mas quem te perguntou, amados? Deus te perguntou como vai ser? Deus nos perguntou como é que Ele vai usar, quais os meios que Ele tem que fazer? Não. Ele simplesmente quer que você confie nele. Ele simplesmente quer que você entregue o governo da tua vida, a situação caótica que você está vivendo, e deixa Ele fazer do jeito dele, ainda que esteja parecendo tudo estranho. Ainda que as formas que Deus está utilizando, levantando na tua vida para te tratar, para te curar, para te trazer de volta, pareçam extremamente absurdas. Senhor, mas é Ciro, Pai, o homem fiel, o homem que nunca nem te conheceu, que o Senhor vai usar para tratar do teu povo, para salvar teu povo. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Que Deus, amados, é Deus do impossível. Deus não tem problema com as nossas limitações. Deus não tem problema com o nível da nossa sujeira, do nosso pecado, com o nível caótico do nosso estado. Mas se Ele tiver que fazer na tua vida, Ele levanta até quem nunca o conheceu para agir na tua vida. Ele levanta o ímpio se for preciso para te trazer de volta. Quantas vezes a gente é arrogante? Quantas vezes a gente é prepotente, porque a gente senta nessa cadeira, porque a gente bota uma Bíblia debaixo do braço, aí a gente olha para o ímpio, aí a gente olha para aquele que está afastado, cuidado, amado. E a gente diz assim, eu não vou ouvir essa pessoa, o que essa pessoa tem para me falar? O que essa pessoa tem para me ensinar? Cuidado, amados, Deus está levantando Ciro, um homem que nunca conheceu a Deus. Talvez também para ensinar aquele povo, que Ele usa quem Ele quer. E para nos ensinar um princípio muito básico da humildade, que não independente do nosso conhecimento, do nosso nível, quem faz as coisas na nossa vida é Deus. E se Ele quiser nos ensinar através do mendinguinho que está ali na esquina, que talvez nunca conheceu Deus, Ele levanta o mendinguinho e fala conosco. Ele levanta o viciado, porque eu já vi Deus fazer. Eu já vi testemunhos de mendigos pararem, às vezes até embriagados, diante de pessoas, e entregar uma profecia, e revelar a vida da pessoa, e dizer, ó, Deus manda te dizer isso, isso e isso, e acontecer. Porque Deus usa quem Ele quer, Deus faz do jeito que Ele quer, porque não há homem mais pecaminoso, mais podre na vida, que Deus não possa mudar e dar jeito e usar a vida dessa pessoa. Porque o nosso Deus é assim, é um Deus de resgate, é um Deus de misericórdia. O que às vezes falta na nossa vida é esse entendimento de benignidade, de misericórdia que nós não temos, que nós precisamos aprender com o Senhor, porque a gente olha para o ímpio e diz assim, ele não tem nada de Deus, ele não tem nada para me ensinar. Cuidado que às vezes o ímpio pode estar te ensinando até mais do que alguém que está aqui dentro. Às vezes tem gente aqui dentro do nosso lado que está nos levando para o buraco. Às vezes tem gente do nosso lado com Bíblia na mão, que abre a boca e só a misericórdia enterra a nossa vida. Mas às vezes vem gente lá de fora com uma palavra cheia de Deus para a sua vida. E talvez ela nunca pisou aqui dentro. Porque Deus é Deus, não despreze ninguém. Pelo estado que a pessoa está, porque você vê o estado da pessoa hoje. Mas Deus, amados, Ele está contemplando lá na frente. Seja a voz profética, seja a boca de Deus na vida de alguém. Seja sal na vida de alguém. Seja fonte de vida, de amor.
seja fonte para agregar, para trazer para perto, para resgatar, assim como foi Ciro, mesmo no seu estado de pecaminosidade, mesmo sendo um homem que não conhecia Deus, foi canal para atrair, para trazer o povo de Deus para perto de Deus outra vez. E vai uma palavra para a tua vida. Se você deseja ser um resgatador de vidas nessa noite, exclua da tua vida os julgamentos, amado. Se você quer ser um resgatador de vidas nessa noite, em nome de Jesus, peça ao Senhor, Deus, fulmina hoje os meus olhos carnais. E coloca no lugar desses 2 olhos aqui, coloca os teus olhos. Para que eu veja o que tu não vê, para que eu veja além do que é hoje. Porque você enxerga agora, mas Deus enxerga lá na frente, amados. Então recebe essa palavra na tua vida. Deus pode fazer infinitamente mais na tua vida não está perdida. A misericórdia, a benignidade, a graça e o amor resgatador de Jesus está sobre você nessa noite. Ele te chamou, Ele te remiu e Ele vai mudar a tua história. Eu venho pregar nessa noite porque o Espírito Santo de Deus mandava eu liberar isso aqui. Que Ele nessa noite, amados, vai adornar pessoas outra vez. Nessa noite pessoas serão adornadas de novo, porque a sua palavra lá em Jeremias, quando a gente leu, se eu não me engano aqui, no versículo 4, olha que tremendo isso. Ele diz assim, recebe isso. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Aí ele diz assim, ainda, no versículo 4, ainda te edificarei e serás edificada. Aí ele vai dizer assim, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Amado, eu fui estudar isso aqui também. Eu nunca soube disso. Eu sempre achava assim, quando Deus fala, Virgem de Israel, é porque Ele simplesmente nos compara com a sua noiva. É porque nós somos a noiva. Mas lembra do que eu falei da profundidade das palavras de Deus para nós? Aí eu fui estudar isso aqui e eu aprendi hoje que quando o Senhor, Ele está dizendo aqui para eles, e te farei como, Virgem de Israel novamente. Sabe o que Ele está dizendo para ela? Sabe o que Ele está dizendo para Israel? Eu não só, preste atenção, eu não só, Israel, vou te resgatar hoje. Eu não só te resgatarei, mas eu te farei novamente como uma virgem, ou seja, eu te farei novamente intocável, imaculável. Eu te farei outra vez santa, pura, separada como na primeira vez, como no início de tudo. Isso é muito forte. Deus está falando isso para alguns corações aqui, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus está dizendo para algumas filhas aqui, algumas virgens de Israel, Deus está dizendo para alguns filhos aqui, virgens de Israel, Ele está dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que foi que te sujou, eu não sei o que foi que te manchou, eu não sei o que te levou para essa ferida, para essa decepção, o que manchou a tua pureza e que te colocou distante de mim, filha amada, filho meu. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, eu te resgato e te faço nova outra vez. Eu te coloco como virgem na minha presença. Sabe por quê? O Senhor está dizendo assim, eu vou te levar de novo ao primeiro encontro, lá de quando a gente noivou pela primeira vez. Ele está se referindo aqui, amados, ao casamento, ao noivado da noiva com o noivo. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ainda serás adornadas com os teus tamborins e sairás nas danças do que se alegram. Isso aqui está se referindo às danças, às festas, como eles faziam quando havia um casamento entre a noiva e o noivo. Naquela época era assim, eles pegavam os tamborins, as noivas eram adornadas e eles saíam naquela procissão em festas, em danças com os seus tamborins. Então é isso que o Senhor está falando. Lembra daquele dia quando tu saíste em festa, adornada, preparada, com alegria, saltando na minha presença, me adorando, ao meu encontro para casar comigo, para noivar comigo? É assim que eu vou te fazer retornar. Eu vou casar contigo de novo, eu vou te fazer virgem de novo, eu vou trazer de volta aquela alegria do primeiro encontro. E é isso que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Ele tem um noivado para você hoje. Ele tem um encontro novamente para você. Ele tem novas vestes. Ele tem um reatar na tua vida.
Eu profetizo que vai acontecer de novo. Será como antes na tua vida. Será como na primeira vez. Ele fará tudo novo de novo. E não haverá mais marcas na tua vida. Não haverá mais marcas, amado. As marcas dolorosas serão apagadas. As marcas da destruição. As marcas do pecado serão apagadas da tua vida. Porque o Senhor não vai só resgatar, mas Ele vai te restaurar por inteiro. Ele te fará virgem outra vez. Se alegra, ó Virgem de Sião. Se alegra, Virgem do Senhor. Que as virgens se levantem nessa noite. Mas lembre-se, não é na força do seu braço. Lembre-se da ferramenta que Deus usou para resgatar Israel. Um homem que não conhecia Deus. Não questione a forma como Deus está usando. Não questione e não duvide das formas que Deus está usando, pessoas que Ele está levantando, coisas que Deus está movimentando, caminhos que Ele está te conduzindo para te tratar e te trazer de volta. Apenas confia. Entrega o teu coração e deixa Ele te trazer de volta nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, amados?